Vamos nos colocar em pé, vamos ter um momento de oração. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. A palavra do Senhor tem nos sustentado. E nós estamos aqui para louvá-lo, para agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, né? A Bíblia diz que o Senhor tem planos de paz para as nossas vidas, né? Para nos dar um futuro e uma esperança. E é nessa esperança que nós confiamos e desejamos louvá-lo como Ele é digno. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, e de podermos, Senhor, adorar o Teu nome, Senhor. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro como o Senhor, Pai. O universo, Senhor, está nas Tuas mãos, Senhor. E ainda assim, Senhor, sabemos que o Senhor tem olhado para nós, Senhor. Tão pequenos, tão cheios de falhas, Senhor. O Senhor tem nos amado, Senhor. Tem cuidado de nós, tem nos perdoado, Senhor. E nós só podemos Te agradecer, Senhor. Amém. Estamos aqui porque Te amamos, Senhor. Porque queremos Te adorar, render graças ao Senhor, Pai. Clamamos, Senhor, a Tua presença nesse lugar, Senhor. Enche, Senhor, as nossas vidas com Teu Espírito Santo, Senhor. Ó, Senhor, enche-nos, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Com a alegria, Senhor, que vem do Senhor, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Os irmãos que quiserem levantar sua voz em oração. Oh, Deus. Aleluia. Sim, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Senhor, é permanente. Sim, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez por nós, pela Tua morte na cruz do Calvário, pelo Senhor derramar o Seu sangue, pelo Senhor provar o Teu amor por nós. Amém. Nesta noite, Senhor, nós rogamos, Senhor, que o Senhor possa se alegrar, Senhor, com o nosso louvor, Amém, com a nossa oração. amém. Queremos, Senhor, tributar a Ti a glória, todo bem dizer. É o Teu nome, Senhor, que nos reúne aqui, Senhor. Amém. E nós somos gratos, Senhor, pela reconciliação em Cristo Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Amém. Amém. Sim, Senhor. Sim, claro. Amém. Sim, Pai. Sim, Senhor, Tu és digno, Senhor. Pessoas incapazes, imperfeitas, mas queremos confiar, Senhor, que o Senhor tem planos para as nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos aqui, por aqueles que ainda estão por chegar e aqueles que estão literalmente pela internet, Pai. Sim, Senhor. Que nós possamos realmente estar muito atentos ao que o Senhor tem a nos dizer hoje, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Amém.
acima de tudo, Senhor, Tu és Deus eterno, nós Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor reina para sempre. Nós cremos nisso, Senhor, apesar do caos que existe nessa terra, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor está no trono, o Senhor está reinando, Senhor. O Senhor tem o controle, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Aleluia. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade.
Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência de Ti. Nós reconhecemos que nós estamos aqui porque Tu nos trouxeste aqui, Senhor. É por amor, é por adoração ao santo e bendito nome. É para que o Senhor seja glorificado aqui na terra como no céu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus que está conosco nos desertos. É um Deus que abre caminhos onde não há caminho algum, Senhor. E nós temos provado todas essas coisas nas nossas vidas, Senhor. E queremos a cada dia proclamar, Senhor, que Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso alento, Tu és a nossa esperança. Nós não estamos aqui firmados em palavras vãs, mas nós estamos firmados na rocha eterna, Senhor. Nós estamos firmados em Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Ser exaltado, ser glorificado nas nossas vidas, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que cada um aqui, Senhor, cada um que está participando online, seja cheio do Teu Espírito, seja repleto da Tua presença, que sara, que cura, que santifica, que transforma. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se sentar.
Amanhã nós temos uma programação especial aqui na igreja, né? É o Chá da Ive. Nós estamos felizes por recebê-la no nosso meio, ansiosos pela chegada dela, que a gente tem muito trabalho para a Ive, né? E amanhã a gente vai estar aqui nos alegrando com ela, então as irmãs todas estão convidadas, contamos com a presença de vocês, tá bom? Vamos, e acho que já está bem consolidado, né? Mas às 9h a gente tem o culto infantil, então as crianças também, 9h, aqui no salão. Estenda a sua mão, vamos orar pelo Celso. Senhor Deus, nós colocamos a vida do Celso, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor o use, que o Senhor use a sua boca, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, aquilo que está no teu coração, Senhor, para esta igreja, Senhor. Ó, Senhor, usa a vida do Celso, enche ele com teu Espírito Santo, Pai, e que os nossos corações, Senhor, estejam preparados, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, meus queridos, que estão presentes aqui, o pessoal que está nos assistindo também. Um abraço em Cristo Jesus. A gente vai continuar um tema que nós iniciamos no ano passado, que é sobre unidade, só que nós vamos agregar mais um componente, chamado diversidade. Então nós vamos tratar hoje de unidade e diversidade. Embora sejam, assim, digamos assim, coisas paradoxais, né? Porque a gente fala unidade, ser um, e diversidade, diversos. Parece que são coisas assim que não se coadunam, né? Unidade com a diversidade. E a ideia nossa é quebrar essa falsa ideia, né? De que unidade e diversidade não caminham juntas. Na verdade, caminham e muito. E nós vamos ver hoje um pouco disso. Tá? O que é unidade e diversidade? Nada mais é do que a existência de todas as partes do corpo, cada qual com a sua característica, potencialidade e razão particular de existir, né? Muitas vezes a gente já enfatizou aqui que a demonstração de maturidade que podemos mostrar é o saber navegar, conviver em meio às diferenças uns dos outros, né? E evidentemente nós temos essas diferenças, mas nós temos que respeitar e entender que cada qual, em sua diversidade, completa o outro. A diversidade de um completa a minha, e a minha completa de outra, e assim sucessivamente. Deus, amados, Ele nos deu dons e talentos diferenciados, variados, para que todas as áreas da igreja sejam supridas e cobertas. Porque essas dádivas, elas visam o quê? Essa diversidade: crescimento, aperfeiçoamento, amplitude de visão, realizações, dentre outras possibilidades do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo assim de um sociólogo, filósofo francês, né? Alguns talvez tenham estudado ele, o Edgar Morin. O que ele argumenta? Que a grande fronteira da contemporaneidade é a compreensão da relação entre diversidade e unidade. Segundo esse Morin, né, a diversidade é a manifestação da unidade. Embora a cultura seja um conceito universal, mesmo assim, não tem cultura uma igual à outra, certo? Também a linguagem é outro conceito universal. Mesmo assim, não existe linguagem exatamente igual à outra. Às vezes o sentido, a expressão idiomática por uma mesma palavra traduzida é diferente, o contexto é diferente. Isso mostra então que as diferentes formas de se pensar, de se comunicar, não são exatamente assim iguais, cartesiana, tudo no mesmo plano. Não é assim, tá? E mesmo assim, né, quando a gente compreender essa relação, a gente deixa de querer homogeneizar as formas diferentes
estamos aptos a nos relacionarmos como humanidade. Porque também somos humanos. Não somos desse mundo, mas ainda somos humanos. Né? Muito bem. Aí eu volto a perguntar aos amados, né, um conceito que a gente comentou na outra vez que a gente comentou sobre o que mantém a igreja, os discípulos, as pessoas que servem, coesas, perseverantes e se multiplicando, embora diferentes entre si, não divididos. O que mantém tudo isso junto? Uma palavrinha só, quem sabe? Unidade. O que mantém as partes diferentes, que agem diferente, que tem pH diferente, às vezes, tem uma série de fatores diferentes, é uma coisa chamada unidade. Então, o irmão ser diferente de mim, ou eu ser diferente daquele irmão, não nos torna menos irmãos. Apenas somos partes diferentes de um todo, o qual Jesus vem buscar e levar para reinar com Ele, com tudo aquilo que possamos aparentar de diferença entre nós. Existem várias referências bíblicas para isso. Acabando aqui, eu já disparo esse esboço no Zap para todo mundo, para a gente poder andar mais rápido um pouquinho. Vamos refletir algumas coisas só sobre unidade e diversidade. 1 Coríntios 12, 4 a 6, eu queria projetar aqui, se possível. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. O que diz lá, Jô? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora vamos avançar para o versículo 12 desse mesmo capítulo de Coríntios aí, de 1 Coríntios 12. O que diz lá no verso 12? Porque assim como a igreja é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Muito bem. Embora a gente seja feito, amados, imagem e semelhança de Cristo, somos todos diferentes. E temos que viver em unidade. No mundo corporativo, vamos dar um exemplo, empresa. Nós temos gerente, operário, mas todos trabalham para o mesmo objetivo, o mesmo propósito, cumprir a mesma meta. Né? Cada qual com as suas diferenças. É assim que Deus quer que sejamos em sua obra, pois trabalhando juntos, o corpo fica completo, em unidade e diversidade. Jesus, amados, ele veio para somar. A Bíblia diz que antes de morrer na cruz, Jesus ensinou aos 12 a atuarem em unidade, ok? Embora diferentes entre si. Eles eram diversos quanto ao físico, personalidade, profissões, mas se juntavam e trabalhavam como o mesmo objetivo para Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Esse é o detalhe. A Bíblia também diz que Deus nos capacita com vários dons, mas o Espírito que se manifesta é o mesmo. Por isso Deus nos faz diferentes, nos faz diversos, para que possamos completar e edificar uns aos outros na vida pessoal, nos relacionamentos, exercer compaixão, amor, solidariedade, sem julgamentos ou preconceitos, respeitando as diversidades do próximo, entendendo que somos todos chamados para fazer o bem. O bem é aquele que está próximo de mim. Ele não é igualzinho a mim, mas eu tenho que fazer o bem, porque é mandamento. Amai-vos uns aos outros.
E outra, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é amar aquele que eu me identifico mais, aquele que está mais perto de mim é o meu próximo. E que necessariamente não é igualzinho a mim. Bom, eu vou pincelar um detalhe aqui, porque eu sou um cara muito saudosista. Eu gosto de lembrar do passado, aquelas coisas assim. Eu faço muito exercício de memória mesmo. Gosto de registrar coisas. Mas nós não vamos falar de nenhum fato passado hoje. Nós vamos falar do passado em si. E depois a gente vai trazer para uma linha de equilíbrio, né? Porque às vezes a gente é saudosista demais ou anula muito a história. A gente estava conversando no presbitério sobre isso. Então a gente precisa ter um equilíbrio quando trata dessas coisas, inclusive do nosso passado, né? Às vezes o passado da gente, experiências mal sucedidas, elas nos frustram, amados. Elas estreitam a nossa visão nesse sentido do desenvolvimento da unidade e da diversidade, tá? Muitas vezes nós limitamos o nosso amor, a nossa compreensão ao próximo em função de problemas ou divergências passadas, esquecendo que muitas das vezes certas diferenças ou desentendimentos possam ter sido gerados por nós mesmos. A gente olha muito para fora do corpo, mas não faz uma análise crítica interior, para ver se às vezes a diferença ou a divergência não partiu de nós, né? Amados, a gente primeiro gostaria de dizer o seguinte, né, com relação a esse tema passado, experiência passada. Não faz o mínimo sentido, amados, deixarmos o passado nos impedir de vivermos o presente. Isso é certo. Contudo, quanto às memórias amargas, emergem subitamente, roubando as alegrias presentes, minando a energia da vida e tornando-nos cegos para as oportunidades novas que surgem diante da gente, tá? Filipenses 3, 13 a 14. Gostaria que o Jô também projetasse, porque é uma passagem importante dentro daquilo que nós estamos falando no tocante a passado, experiências passadas, né? O que diz lá em Filipenses 3, 13 a 14? Está chegando. Vamos lá, gostaria de ler com todo mundo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, amados, nós enxergamos nas nossas limitações, para não falar um termo mais assim sincero, para não dizer da nossa infantilidade, motivos suficientes para não querermos andar com determinados irmãos que pensem diferente de nós, né? Agindo como se na verdade não fôssemos tão irmão assim, né? Ou não pertencemos exatamente àquela mesma região do reino, se é que podemos atribuir uma heresia dessa, né? Inclusive, né, por mais ridículo que tal conceito que eu acabei de dizer possa parecer, infelizmente, amados, dentro do contexto de vida cristã, com essa ferramenta do inimigo em nossas vidas, de não conseguir conviver com as diferenças, a diversidade que há entre nós, que o inimigo planta isso dentro da gente, o desenvolvimento dessa mesma unidade sofre com esse tipo de atitude. A igreja perde com isso, porque o objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. E uma das armas de destruição dele é dividir o nosso exército, tá? Vamos fazer um exercício de raciocínio sobre a seriedade de quantas chances de nós, cada um de nós, crescermos e avançarmos. A gente, literalmente, essas chances, elas nos escapam pelo vão dos dedos da nossa mão, queridos, tá? Por diversas vezes, falando de mim, eu analisei um monte de oportunidade perdida, tolices que Celso, falei um monte de tolice já.
que eu era um pouco mais imaturo do que hoje. Eu estou um pouquinho mais maduro hoje. Mas lá atrás, num momento de imaturidade, eu falei muita tolice. Muito erro infantil eu cometi. Circunstâncias adversas nas quais eu nasci, fui criado. As pessoas que me desapontaram, ou que me traíram. Isso é fato. Eu acho que isso que eu estou falando, talvez alguns de vocês também se identifiquem. Quanta bobagem eu já fiz, quanta besteira eu já fiz e já falei, né? O que eu procuro fazer é falar menos besteira e mais coisas que sejam proveitosas para o crescimento e edificação dos amados, né? Mas uma coisa é certa, queridos, tem um ditado popular que diz, né? Não conseguimos impedir que pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam ninho nela, certo? Como expulsar esses pássaros da vergonha, do desespero e da frustração da vida da gente? Aplicando na nossa mente as verdades do apóstolo Paulo aos Filipenses. Primeira verdade: Deus soberanamente não quer que deixemos o nosso passado impedir-nos de vivermos o presente. Primeira coisa, tá? Eu tenho vergonha do meu passado, então no meu presente eu sou um envergonhado. Não. Aconteceu lá atrás, caiu, tropeçou, deram risada, te deram bronca. Amém. Ótimo. Me levanta, me limpo e continuo andando. Mas às vezes essas coisas nos amarram e nos tornam pessoas assim, digamos, complexadas, né? Recalcadas, derrotistas, pessimistas, né? Essas coisas aí, né? Segunda verdade, Deus soberanamente nos declara que o novo se aproxima, amados. O novo. A sua graça se renova a cada manhã e nos faz desfrutar a bem-aventurada vida que jamais vivemos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias dele não têm fim. Por isso que eu estou de pé. Por isso que nós estamos de pé, amados. A terceira verdade: Deus soberanamente chamou a cada um de nós para receber um prêmio que vai mudar o curso da nossa vida em tal extensão que mudará o nosso passado de tristezas e que veremos a sua mão em tudo nos direcionando para o fim que Ele designou para as nossas vidas e até mesmo usando os nossos erros para o nosso bem. Se nós conseguirmos aprender com os nossos erros, bem-aventurados somos. Se precisar aprender com o erro do outro e não precisar cair no mesmo erro para aprender, melhor ainda. Mas aprender. Aliás, a gente, infelizmente, erra mais do que acerta quando a gente está praticando alguma coisa. Quando a gente está treinando lá aquela musiquinha no violão, no teclado, ou o que quer que seja, a bateria, a gente só para de ensaiar quando fica bom. Quando está mais ou menos, a gente continua. Então, o número de erros, de insucessos, foi muito maior do que o de acerto. Não estou falando erre bastante e tal, mas o erro faz parte do aprendizado, digamos assim. E não é motivo para mim me recolher, me envergonhar, ou achar que eu não presto, que eu não sirvo, né? Pelo contrário, eu estou errando, mas eu vou acertar lá na frente. Eu vou acertar. Não importa o tempo que leve, mas uma hora eu vou acertar. Não é possível. É essa mente que nós temos que ter, amado. Se a gente quer crescer, quer desenvolver, é ter ousadia de se expor e falar: Deus, eu estou diante de Ti. Eu vou, Senhor. Me guia, me orienta, me ajuda, me levanta quando eu caio. Porque eu não vou querer parar. Eu vou querer prosseguir. Deus, Ele designou para nossas vidas, né? Na verdade, muitos de nós não gostam tanto do saudosismo. Alguns detestam mesmo. Não é o meu caso, mas às vezes a gente acha também que é demais. Mas cada um tem um limite para isso, né?
Por vezes a gente olha para o passado que gostaria de ver cristalizado em nossa vida as devidas alegrias, né, que a gente esperava, que essas alegrias nos foram proporcionadas. Mas isso também não é sábio. Nem isso não é tão sábio assim. Pois como diz o provérbio 4,18, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Tá? Então, se eu ficar maravilhado, né, contemplando aquela coisa que aconteceu ontem, ou anteontem, ou no ano passado, puxa, aquilo lá foi tão bom. Eu me esqueço que a vereda do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Quer dizer, eu anulo o aperfeiçoamento que Deus quer fazer em mim, se eu ficar contemplando aquilo que eu acertei lá atrás, aquilo que deu certo lá atrás. Não pode, né? Outro grande perigo, né, baseado nisso que a gente acabou de dizer, considerarmos demais as vitórias. É certo que nós devemos ser gratos por essas vitórias, tá? É certo isso. Mas não podemos deixar que essas vitórias nos ofusquem, nos ensoberbeçam, né? Aí a gente sente como o rei das galáxias, aquele que o universo gira em torno do próprio umbigo, né? Porque, tive uma vitória nesse negócio aí, né? E não é assim, né? Isso nos impede de vivermos novos desafios em Deus, porque eu vou ficar rememorando aquilo que deu certo lá atrás e esqueço que hoje também é dia de alguma coisa dar certo, de obter sucesso em alguma coisa, em Deus, né? Não sucesso pessoal, em Deus, né? Queridos, que nos próximos meses e anos, né, assim, fechando esse parênteses do passado, a gente seja levado a viver em unidade e diversidade, a ponto de dizer o mesmo que o salmista diz no Salmo 126, que ele diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amados, vamos usar essas palavras desse salmista. É uma coisa que toda vez que eu leio, eu me emociono. Porque isso é fruto de longanimidade. Deus nos chama para isso também, para sermos longânimos, tá? A gente deve usar essas palavras do salmista, amado, como plataforma para lançamento, para enfrentarmos e vencermos os novos desafios, que não são poucos, tá? Não são poucos. O desafio que o Senhor tem para essa congregação aqui, para cada um dos irmãos aqui. Porém, mesmo assim, nós só vamos enxergar e vencermos esses desafios, amados, à medida em que a unidade e a diversidade que a gente vinha falando agora estiverem devidamente articuladas em nós, sabe? Como um corpo sadio e preparado. Esse será o reflexo ou resultado de nossa maturidade como congregação no Senhor. Amém? É isso que nós queremos. Vamos partir para uma pequena aplicação agora, né? Alguns tópicos aqui. Vamos fazer um autoexame, amados, de todas as vezes em que fomos intolerantes com os nossos irmãos, pelas vezes em que não soubemos lidar com as particularidades das pessoas próximas a nós. Primeira coisa. Tá? Segundo, a gente precisa entender de uma vez por todas, amados, que as diferenças do próximo podem nos completar. Amém? Às vezes é amém também, mas é amém. Porque Deus nos deu dons e talentos diversificados. Os ministérios
que a Bíblia cita, específicos, são diferentes um do outro. O fim é o mesmo, mas são diferentes. Existe o ministério que é comum a todos, né? E existem os ministérios específicos, que são para a edificação do corpo de Cristo. Amados, outra coisa, vamos orar para que possamos amar o próximo mesmo com suas diferenças, assim como Cristo nos ama. Busquemos de coração essa mudança em nossa mente, para que a nossa unidade evolua, para que a igreja toda seja abençoada, a começar de nós. Existe um dito popular, né, que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Muitos dizem que isso é atribuído a Confúcio, né? Não sei se é ou não. Enfim, vamos falar da Escritura, então. Não vamos falar de dito popular só. Somos conhecidos pelos nossos frutos. Basicamente é a mesma coisa, só que à luz da Escritura. Agora, teve uma coisa que a gente colocou essa semana no zap da igreja. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32, que eu vou pedir para o Jonatas projetar para nós aqui, para que nós não nos esqueçamos disso. A valentia, a ousadia, elas são marcantes, elas nos apaixonam, sabe? Aquela coisa, nossa, o cara foi corajoso, ele agiu, ele não se envergonhou, tá. Mas aquele que permanece, que não se deixa abater, que pode tropeçar, mas continua firme no propósito, a Bíblia diz que é melhor esse. Melhor o longânimo do que o herói de guerra. Está chegando lá, está chegando. Olha lá. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Muito bem. Outra aplicação também é aquele verso que diz, nisto conhece todos, João 13:35, João puder colocar para nós também, João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes-vos uns aos outros, se tiverdes amor uns aos outros. Né? Amém, meus queridos? Eu gostaria de colocar uma canção agora, que fala um pouco desse tema, unidade e diversidade. Tocar o playback e projetar a letra para, dentro do possível, cantarmos juntos. Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum, verdade
verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Senhor, nós queremos orar a Ti agora. Primeiramente, Senhor, agradecendo pela Tua infinita paciência em lidar conosco, Senhor. Ao compreender as nossas limitações, as nossas divergências, as nossas motivações ou a falta delas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa intransigência nessa área de unidade e de não sabermos lidar com a diversidade uns com os outros. Meu Deus, eu te peço de coração, Senhor, nos ensina a conviver com isso, com as diferenças do próximo, e procurarmos ser um com ele. Faça com que possamos nos completar, Senhor, uns com os outros, e juntos praticarmos o bem que o Senhor nos ensinou, servindo e amando ao próximo como a nós mesmos. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, podemos nos assentar, fiquemos à vontade agora. Amém. Muito obrigado por todos.